Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez no Gramática para Passar. Você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos. Estamos na aula de número 115. É isso mesmo. Denomino como aula da saudade, a nossa última aula do Gramática para Passar. Antes de iniciar essa última aula, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui, que chegou até a aula de número 115 e que acompanhou detalhe por detalhe, aula por aula deste nosso curso rico sobre a língua portuguesa. Muito obrigado! Agora nós temos muitas informações ainda neste último bloco. O último bloco ainda é muito importante. Na tela. Turma, neste momento eu quero conversar com você sobre o emprego dos porquês. Eu sei, durante o curso nós falávamos sobre esses porquês, mas falamos em momentos separados. Agora eu quero falar de uma vez de todos os porquês. E o primeiro porquê que eu quero conversar com você é esse porquê junto. O porquê junto, que é uma conjunção. A conjunção, ela une orações. O papel da conjunção é unir orações. Esse porquê nós já estudamos na aula de orações. Por exemplo, que esse porquê ele pode ser uma causa ou ele pode ser uma explicação. Ou ele é causa ou ele é explicação. Então veja bem aqui, ó. O servidor foi embora mais cedo porque não estava... Aqui é bem, tá? Porque não estava bem. O servidor foi embora mais cedo porque não estava bem. Turma, veja bem, ó, separando essas orações, eu consigo observar que esse porquê, dentro do texto, ele tem um nexo causal. Ele traz uma ideia de causa para nós. Então esse porquê junto, sem acento, ele vai ser uma conjunção. Pode ser uma conjunção de causa, como pode ser uma conjunção de explicação. Muitas vezes a gente encara isso como uma resposta. Isso eu mostrei para você já no passado. O próximo porquê é o porquê junto, mas com acento, que ele é um substantivo. Esse porquê junto e com acento, ele aceita um determinante. Determinante. Igual, por exemplo, aqui nesse tópico, nesse título, emprego dos porquês, porque são os porquês, fazendo com que a palavra porquê atua como um substantivo. Aqui, ó, dê-me alguns porquês para desfazer o acordo, tá vendo? Cadê o determinante, professor? Alguns aqui eram determinante, ó, os porquês, alguns porquês no sentido de alguns motivos, dê-me alguns motivos, ou seja, esse porquê é um substantivo. Isso significa para mim que quando o porquê ele é junto e não tem acento, eu vi que ele é uma conjunção causal ou explicativa. Quando esse porquê está junto e tem acento, ele é um substantivo. E agora, o porquê separado. Esse porquê separado, nós vamos compreendê-lo da seguinte forma. Vamos entender que ele pode aparecer como uma locução pronominal. Locução pronominal, que, meninos, é equivalente, locução pronominal é equivalente aqui, ó, pelo qual, pela qual, pelos quais, tá? Então assim por diante, pelas quais, enfim, é uma locução pronominal, porque eu tenho um que é pronome relativo com por preposição. Isso conversamos lá na aula da oração subordinada adjetiva, naquela aula de regência das orações. E esse porquê, e aí separado, ele também pode aparecer como um advérbio interrogativo. Claro que tem aquele caso lá de o porquê separado com acento e porquê separado sem acento. Fique calmo, eu vou te mostrar aqui em cada um dos exemplos agora essa situação. Olha só. Esta é a razão porque muitos alunos se dedicam ao estudo.
Veja bem, ó, esse porquê está no sentido de pela qual. Tá vendo? Esta é a razão pela qual muitos, tá? Corrigindo aqui, ó. Muitos alunos se dedicam ao estudo, tá? Os alunos se dedicam ao estudo por essa razão. Então, a razão pela qual. E aí, por isso tem que ser separado. Porque, na verdade, o que eu tenho aqui, ó, é o seguinte. O que eu tenho aqui é um por... Peraí, vamos colocar assim. É um por preposição, mais um que pronome é relativo. Aí entendemos como uma locução pronominal. Tá, olha o próximo exemplo. A causa por que luto é nobre, ou seja, eu luto pela causa. Então, a causa pela qual eu luto é nobre. Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho por preposição mais um que pronome relativo. Eu falei muito sobre isso. Você pode voltar lá na aula da oração subordinada adjetiva. Nós falávamos muito sobre isso, tá? Trabalhei bastante esse caso do porquê, de que, a que, dessa regência. Então, aqui eu tenho um emprego do porquê, tá? Porque muitas vezes o candidato ele só quer pensar nos empregos dos porquês, mas só quer pensar naqueles 4 empregos. Só quer falar do porquê junto e sem acento, que é uma resposta, que é uma conjunção, igual eu anotei, o porquê junto e com acento, que é o substantivo, até aí tudo bem. Aí quer falar do porquê separado, sem acento, e do porquê junto com acento. Aí só quer falar nesses 2 casos aqui, ó. Só quer mostrar esses 2 casos aqui. E se esquecem desses outros 2 casos, desse outro caso aqui também, que é o pela qual. Só trocar pela qual. Olhe na tela e vamos entender os 2 últimos casos. Por que você não se manifestou sobre o ocorrido? Está vendo que é uma pergunta? E esse porquê está no início de frase? Então esse porquê no início de frase, em uma pergunta, ele não recebe acento. Já no segundo exemplo, ó, você não se manifestou sobre o ocorrido. Por quê? Está vendo que agora o porquê está no final de frase? Então, neste caso, ele recebe o acento. Então, no início de frase, ó. Início de frase. Separado, tá? Separado e sem acento. Já o porquê no final de frase, ó, fim de frase, final de frase, entendemos que ele fica separado, mas com acento, tá? Separado e com acento. Esse é o grande diferencial aí, esse é o grande detalhe que você precisa perceber. Agora, o que é mais importante, no meu ponto de vista, é que nós façamos questões, tá? Então eu vou fazer algumas questões com vocês sobre o emprego desses porquês. Vamos lá, questão 419. Disse assim, sobre o emprego da palavra porquê no título do texto. Seu cachorro é um gênio. Saiba o porquê. Tá vendo que esse aqui é um artigo que acompanhou a palavra seguinte, ó, que é um substantivo. Tá vendo que recebe até um acento circunflexo? É correto afirmar que essa palavra possui acento por ser o quê? Por ser um substantivo, turma. Vamos ver, ó. Pronto, aqui, ó, letra D. Por ser substantivada e sinônima de motivo. Sim, saiba o motivo. Então, letra D é a resposta perfeita. 420, ó. Para entender por que os direitos humanos se converteram em bandeira de luta. Olha, é uma questão aqui, Fundação Carlos Chagas, FCC 2018. Sem prejuízo da correção do sentido, o segmento sublinhado acima pode ser substituído por, ó, turma, para entender, aqui eu posso substituir por a razão pela qual. Lembra que eu falei que eu conseguiria trocar por um pelo qual, pela qual? Então, para entender a razão pela qual. Poderia ser motivo pelo qual, mas tem que ser pelo qual, tá? Não vai rolar a letra A, por exemplo. A resposta é a letra B, razão pela qual, motivo pelo qual. Então, letra B é a resposta correta para essa questão. E tá vendo que nesse caso você trocou pelo qual, isso porque é separado. Foi isso que você percebeu aí na questão 420. Questão 421, disse assim, os porquês, tá, podem ser usados nas seguintes formas, porquê separado,
porque junto, porque separado e com acento, porque junto com acento. Tá. No fragmento, ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. Isso porque é uma conjunção, correto? E é uma conjunção aí, turma, no valor de quê? De causa, motivo. Conjunção causal. Sobre o termo em destaque, ela foi empregada respeitando a seguinte regra. Letra A. É uma explicação, podendo a palavra porque se substitui pela conjunção pois. Letra A é a sua resposta. Professor, mas você não falou que seria a causa? Bom, é importante ficar atento que a causa, ela se assemelha muito à explicação. Muito parecido, fica até quase impossível diferenciar a causa da explicação. Eu posso até dizer algo que eu não comentei durante todo o nosso curso, eu posso comentar com você agora, com bastante ênfase, é que toda causa é uma explicação. Toda causa é uma explicação, mas nem toda explicação é causa. Toda causa é explicação, mas nem toda explicação é causa. Isso é algo interessante. Daria para substituir pelo pois? Daria. Ó, ensinar o voo, isso elas não podem fazer, pois o voo já nasce dentro dos pássaros. Letra A é a resposta perfeita. E aí eu parto para a questão 422, que é uma questão CESP 2019. Diz assim: a correção gramatical do texto seria mantida se o vocábulo porque fosse substituído por porquê. Separado. Leia o texto, vamos ler. Leia o texto aí pra mim. Disse assim: o contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo digital por Alice, porque ela não cumpriu o contrato. Esse porquê eu percebo que poderia até substituí-lo por uma vez que... Ou não caberia? Caberia, porque esse porquê é uma conjunção. Agora, meninos, é conjunção causal aí. Eu consigo substituir pelo porquê separado? De jeito nenhum. Você tá vendo? É uma questão 422, é uma questão, no meu ponto de vista, considerada uma questão tranquila, uma questão fácil. Perfeito. Vamos aí para a próxima questão. É a questão de número 423. 423 disse assim: a palavra destacada no trecho. Colocar um comentário explicando o porquê, ó. Artigo. A palavra seguinte é o quê? Substantivo. Perfeito. Pode assumir grafias diferentes, dependendo do contexto. Tudo bem. Assinale a única opção em que a palavra destacada foi corretamente grafada. Ah, ele quer a alternativa que o sinal, que a palavra esteja perfeita. Vamos ver. Ó, letra A. Eu não sabia por que eles haviam sido despedidos. Turma, eu não sabia por qual motivo. Daria ou não daria? Por qual motivo? Razão pela qual? Ó, por qual motivo? Ó, por qual? Né? Pelo qual? Por qual motivo? Se coube assim, ó, então me parece ser a resposta. Mas eu vou confirmar. Letra B. Por quê? Pergunta, não é? Eles foram despedidos? Então, separado. Próxima. C. Eles foram despedidos porque faltou acento circunflexo, tá vendo? D. Foram despedidos porque eram iletrados. Esse aqui tinha que ser junto. Tem que juntar aí, ó. Errado, errado, errado. C. Continuaram no emprego porque não tem esse acento. Estudaram, errado. Então a resposta é a letra A. Então esse emprego do porquê, não considero que seja algo difícil na nossa vida, não considero que seja algo complicado. 424. A palavra ou a expressão destacada aparece grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Vamos ver qual que está perfeita de acordo com a língua portuguesa. A. O aquecimento global pode afetar a sobrevivência da população em muitas áreas, porque água e comida já se mostraram escassas. Turma, esse porquê deveria ser junto, tá? Então, errado. Ele quer a alternativa que esteja grafada de acordo. Então, ele quer correta. Então, a letra A já está errada. B. O Dia Mundial do Meio Ambiente serve para nos lembrar o porquê. Isso aqui tem que ser junto. Porquê junto? Não é pergunta. Errado. C. O principal tema discutido entre governos e organizações é a globalização. Por quê? Porque tem que ser junto. Errado. Os especialistas defendem que o clima na Terra tem passado por ciclos de mudanças, mas divergem sobre o porquê desse fato. Perfeito. O porquê, ó, acompanhando aqui, é um substantivo. Resposta é a letra D. Confirmando, letra E.
Os cientistas têm estudado o porquê faltou o acento. Então, item E, item errado. Vamos para a questão 425, que é a última questão do nosso curso, mas o nosso curso ainda não acaba aqui. Mas é a nossa última questão, uma questão CESP também, Ministério Público aí, disse assim: cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto. Ó. Qual é o motivo de a sustentabilidade ser tão importante para a economia? Assinale a opção em que a proposta indicada mantém os sentidos e a correção gramatical. Turma, essa questão aqui ela é muito tranquila. A resposta, todos já perceberam, é a letra D. Por quê? O porquê ele está separado e sem acento. Veja, aqui tinha que ser porquê separado, aqui não podia ter acento, porquê separado e sem acento, e aqui não é para quê, né? Porque muda toda a relação, é porquê. Para quê muda a ideia. O porquê é o motivo, é causa. Agora, para quê seria uma finalidade. Para que finalidade? Eu não estou com ideia de finalidade, eu estou com ideia de causa, né? Então, letra D foi a resposta perfeita. Bom, turma, eu quero deixar marcado que neste momento eu concluí a parte do emprego dos porquês. Nós vimos ali os empregos dos porquês, mostrei aquele pelo qual, o pronome relativo, que eu já dei muita ênfase na aula de oração subordinada adjetiva. Agora, o nosso curso ainda não terminou. Por quê? Porque eu quero conversar com você sobre algumas expressões lexicais. Tais expressões podem ser cobradas na sua prova e podem te ajudar também na redação. Sim, eu vou tentar te ajudar na redação ainda no Gramática para Passar, na tela. Então são algumas informações muito importantes para todos nós aqui ainda. Tudo bem? Então, vamos lá. Expressões lexicais. Sim, eu preferi deixar aqui todo numa aula só, porque é a nossa aula da saudade. Já estou bem triste aí com a nossa aula da saudade. Acerca de e acerca de. São 3 casos aí, quando é que eu uso cada um deles, né? Então, turma, quando eu tenho aqui, ó, acerca de, junto significa sobre, a respeito de. Seria dizer assim, ó, acerca deste assunto, ou seja, a respeito deste assunto, não quero conversar. Tá vendo? Aí nesse caso é o acerca de, esse acerca tem que ficar junto porque é a respeito de. Agora esse acerca de separado, você viu que o a eu coloquei ele entre parêntese. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, eu compreendo que esse azinho ele é facultativo, ele é opcional. Por isso que eu coloquei de parênteses. Mas aí se aparecer o a, ele tem que ficar como? Ele tem que ficar nessa situação aí, ele precisa ficar separado, tá? E o sentido é de aproximadamente. Por exemplo, professor, eu posso dizer para você que, deixa eu me ver, cerca, ou a cerca, o a é facultativo, cerca de 1000 alunos já assistem ao Gramática. Assistem ao Gramática para passar. Tá vendo? Isso aí quer dizer o quê? Aproximadamente. Aproximadamente. E, por fim, a cerca com verbo haver. Aí esse verbo haver, ele tem o sentido de fazer, tá? É o sentido de fazer. Como assim, professor? Eu posso dizer lá... eu digo que meu amigo, ó... o meu amigo foi aprovado há cerca de 2 anos. Aí quer dizer o que, professor? Quer dizer que foi faz 2 anos, ó. Mas aí, tem certeza que são 2 anos? Não. Aproximadamente. Faz aproximadamente 2 anos. Então esse verbo haver aí é no sentido de fazer. Faz aproximadamente
2 anos, cerca de 2 anos. Então agora eu entendi o emprego do acerca de junto, o acerca de separado e o acerca de com o verbo haver. Legal, já vimos um caso aqui importantíssimo para todos nós. Agora nós vamos olhar para o próximo caso, que é em vez de ou ao invés de. Esse é legal pra caramba, eu gosto muito desta situação. Então, em vez de equivale à expressão no lugar de, tá? Em vez de significa no lugar de, quer ver? Você deve se recordar daquela música. Qual música, professor? Diz assim, ó. Em vez de você ficar pensando nele, não é assim essa música? Em vez de você ficar pensando nele, aí que mais, ó. Diz mais lá, vou até escrever para você. Em vez de você viver chorando por ele, em vez de você viver chorando por ele, é para você fazer o quê? Pense em mim. Pense em mim. Chore por mim. Chore por mim. Tá vendo? É a música lá que eu gosto bastante também. Então, em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim. Chore por mim. Que essa expressão, em vez de, está no sentido de no lugar de. Em vez de significa no lugar de. E a expressão ao invés de é uma ideia de contrariedade, tá? Quando eu digo assim, ó, ao invés de reclamar, estude. Pronto. Ao invés de reclamar, estude. Quer dizer, o contrário de reclamar, estude, trabalhe, faça acontecer. Então pronto. Em vez de significa no lugar de. Ao invés de significa ao contrário de. Pronto, já vimos duas situações. Já vimos aí o cerca, vimos em vez de e já vimos ao invés de. Tudo bem? Ao invés de. Agora, vamos... esse caso aqui é legal pra caramba, que é ir ao encontro a ou ir de encontro a ou ir ao encontro de. Qual a diferença aí em cada uma dessas situações? Cada uma delas. Então, toma, olha só. Ir de encontro a significa uma contrariedade, uma oposição, tá? Então, por exemplo, as ideias vão de encontro, as ideias vão de encontro, as ideias vão de encontro ao projeto, pronto. Ou seja, contrária, as ideias são contrárias do projeto, tá? Então, ir de encontro quer dizer, é você bater de frente, é uma contrariedade. E agora, ir ao encontro é você o quê? Ir em direção, é encontrar-se, é favorecer, tá? Então, eu posso dizer, deixa eu ver, esse projeto vem ao encontro, ao encontro das minhas ideias, Pronto. Quer dizer, ele vai se encontrar. É igual, por exemplo, ó, ir de encontro, turma, é bater de frente. Ir ao encontro é você ir em direção, a favor. Então você pode ir, por exemplo, ó, você pode ir ao encontro de sua namorada e de seu namorado,
Você vai ao encontro de seu namorado. Você vai ao encontro de sua namorada. E se você for de encontro, e de encontro é o quê? Bater de frente. Se você for de encontro, você vai como? Você vai com carinho, né? Se for de encontro, vá com carinho, né? Então, ir ao encontro é você o quê? Encontrar-se. Ir de encontro é você bater de frente na tela. Vamos lá. Então, preciso que você conheça aí, tá? Legal, professor? Vamos para a próxima, que é essas estruturas aqui, ó. A princípio e em princípio. Esse a princípio significa no começo, inicialmente. Eu costumo dizer aqui, eu sempre falei muito isso. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar a língua portuguesa, isso há 10 anos já. Quando eu comecei assim, o meu estudo focado em língua portuguesa. Sempre aprendi isso aqui, ó. A priori. A priori. É uma expressão latina, a priori. Quer dizer, a princípio, a priori. Inicialmente, tá? Então, a priori, por exemplo, a princípio. Vou colocar aqui, ó. A priori. Ou melhor, a priori não, vou colocar a princípio mesmo. A princípio, eu digo para você. A princípio, tô pensando aqui que eu coloco para você. A princípio, os alunos, olha só. Os alunos, melhor, você, a princípio, você deve estudar morfologia. Você vai começar o nosso estudo, você vai começar por onde? Vai começar lá pela morfologia, né? Então, a princípio, em primeiro lugar, então, inicialmente, você deve estudar o quê? Morfologia, é o começo do curso. Já em princípio significa o quê? Em tese, tá? Em tese, quer dizer, de modo geral. Por exemplo, em princípio... Em tese, em princípio, você precisa... Em tese, você precisa o quê? Revisar o assunto. Pronto, revisar o assunto. Pronto. Em tese, em princípio, você precisa revisar o assunto. Turma, quando é que eu uso mal com L e mal com U? Eu aprendi no tempo de escola com minha tia Maricota isso daqui, ó. Vou usar aqui, ó. Ela me ensinava aqui a palavra bem, tá? O que ela ensinava para mim? Ela dizia que bem é o contrário de mal. Você tá vendo a minha letra cursiva pela primeira vez durante o nosso curso inteiro, né? E aí, olha só, ela pegava a palavra bem e falava assim, olha, o E, ele pode, ó, crescer. É o que ela dizia, porque bem é o contrário de mal, é porque o E cresce. Olha só que legal isso daí que ela me ensinou. Eu aprendi isso na 5ª série. Bem, o E cresce, e aí é o contrário de mal com L. O mal com L, ele é um advérbio, né? Que é empregado aí como contrário de bem. Então, mal com L. Professor, tem algum macetezinho pro mal com U? O mal com U, a minha tia ensinou isso aqui, ó. O mal com U, vou colocar aqui também. Eu gosto mais do macetezinho do bem, mas tudo bem. Eu vou te ensinar o mal com U. Ela pegava aqui, ó. Mal com U, que é o contrário de bom, né? O mal com U que é o contrário de bom. Aí ela falava assim, ó. É só pegar o U e completar a cabecinha dele, ó. Que vai ficar o O. Ah, professor. Tá vendo? Cada um tem aí o seu macete, a sua regra. Mas eu gosto do L lá crescendo. Então, como é que você escreve, por exemplo, a palavra mal-estar? Mal-estar, escreve com L, ó. Mal-estar. Mal-estar. É até um advérbio, né? Trabalhando com verbo. Porque é o contrário de bem-estar. Mal-humor, ó. Mal-humor. Mal-humor, você vai grafar como? Você vai grafar com U. Mal-humor. Mal passado, como é que fica? Aqui, ó. Mal passado. Por quê? Porque é contrário de bem. Então, mal passado é contrário de bem. Então, pronto, não há grande dificuldade em relação aí. Ou há. Ó, quando eu pego num contexto assim, ele saiu
mal na prova. Mal com U ou com L? Se ele saiu, o contrário de mal seria bem, né? Então saiu com L. Saiu mal na prova. Tá vendo? Saiu mal na prova. Agora, o examinador é mal. Mal com U ou com L? Com U. Contrário de bom. Examinador é mal. Tá vendo? Essa é a diferença. Examinador é mal, professor. Veja aqui, ó, até que mal é uma característica do examinador. É um adjetivo. Característica do examinador. E veja aqui agora em cima, mal é como ele se saiu. Mal é um advérbio. Então você pode usar o macete da tia Maricota, que dá muito certo aí também no tempo de escola. Eu aprendi com ela assim, na quinta série. Comente comigo, mande sua mensagem se você também aprendeu assim, ou se você está aprendendo agora esse macete lá que eu aprendi na quinta série. Me lembro como se fosse hoje. Faz tempo, faz tempo. 6. Turma, a fim de junto ou a fim junto ou a fim de separado? Qual a diferença nessas duas situações? Vamos ver. Primeira lá. A fim, palavra que significa semelhante, próximo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Português e matemática. Português e matemática são matérias afins. Tô vendo semelhança nenhuma aí, professor, em português e matemática. São matérias semelhantes sim, tá? Na vida, nós precisamos muito do português e precisamos muito da matemática. Então são matérias bem semelhantes aí. Você precisa dos dois. E você precisa muito do português para te ajudar na matemática, né? O raciocínio é muito importante, tá? Agora, o a fim de separado é uma locução que indica finalidade. Que nós já falávamos isso anteriormente, ó. Estude a fim de ser aprovado. Pronto, esse a fim de indicou para nós uma finalidade. Bom, agora tem mais um caso que é o senão. O senão junto e o senão separado. Qual a diferença, professor? O senão junto significa do contrário, de outro modo, tá? Por exemplo, ó, estude, senão reprovará. Estude, senão reprovará. Quer dizer, caso do contrário, reprovará. Isso daí tem que ser junto. Vai trabalhar com uma única palavra, significa do contrário. Tá, professor, o que mais? Senão o se é conjunção e o não é um advérbio. Então, se não chover, iremos ao clube. Tá vendo? Se não chover, iremos ao clube. Aí é uma condição, ó. Caso não chova, iremos ao clube. Então, se não estudar, não passará. Pronto, pode ser. Se não estudar, reprovará. Pronto, pode ser também, tá? Então você vê aí que caso não estude, reprovará. Legal. E para fechar aqui o nosso curso, eu deixei este último tópico de fato para o final. Porque sempre tem essa dúvida: amoral, imoral, amoral e moral. Como é que eu analiso cada um destes elementos, professor? Vamos ver aí com calma cada um deles. Amoral, turma. Amoral significa indiferente a moral, moralmente neutro. Ou seja, ele não é moral e nem é imoral, ele é amoral. Como assim, professor? É amoral. É uma pessoa que não tem moral e também não é imoral. Ele não é nenhum nem outro. É indiferente, tá? Eu acho que essa palavra-chave é indiferente. Guarde essa palavra-chave, indiferente. Um amoral é uma pessoa que é indiferente. Agora, imoral,
contrário à moral. Ou seja, imoral é a pessoa que é o quê? Desonesto. É uma pessoa sem moral. Eu acho que o sentido é muito importante para nós, ó. Imoral é um desonesto, enquanto que o moral é aquele que tem honestidade, é aquele que tem a moral. Legal, tá aí tudo bem. Amoral, imoral, legal. Grande detalhe tá aqui, ó. Amoral como substantivo feminino, que indica uma tradição ou um costume, tá? Então, eu posso falar sobre a moral do brasileiro. Qual é o costume do brasileiro, tá? A moral do brasileiro, costume. Já o moral, um substantivo masculino, indica força de ânimo, de inteligência, de espírito. Por exemplo, após concluir o gramática para passar, após concluir o gramática para passar, o moral, olha só, o moral do meu aluno está elevado. Opa, está elevado. Então, após concluir o gramática para passar, o moral do meu aluno está elevado. Porque o moral, professor, o moral é o quê? É força de ânimo, né? Então, veja que sem dúvida nenhuma, eu espero que de fato o seu moral agora esteja elevado. Tudo bem? Bom, antes ainda de concluir, eu sei que você já sabe, mas eu vou reforçar. Vou deixar aqui anotado para você a minha rede social, o Instagram, lucaslemos.pro. Peço a você que me procure para que possamos conversar um pouco mais sobre a língua portuguesa. Eu não queria nem terminar este curso, para falar a verdade, porque foi muito bom passar esse tempo com você. Foram 115 aulas. Foram muitas aulas. Com certeza, aqui no Gran Cursos, nós teremos a oportunidade de ter outros programas, de ter outros cursos aqui falando sobre a nossa língua portuguesa. O Gramática para Passar foi um curso que eu me preocupei bastante. Eu passei noites e noites preparando essas aulas para você, tentando trazer sempre o melhor. Tentando trazer aqui de maneira didática, de maneira fácil, para que o seu entendimento seja um entendimento fácil e para que, acima de tudo, acima de qualquer coisa, você possa acertar a questão e possa ser aprovado no concurso e ser nomeado. Este é o meu desejo, este é o desejo aqui da equipe Gran Cursos Online. Muito obrigado por ter confiado no meu trabalho, obrigado por ter participado de todas as aulas e participar aqui comigo no Gran Cursos Online, no Gramática para Passar. Por isso eu digo, fiquem todos com Deus e até um próximo curso, um próximo programa aqui comigo, com o seu professor. Um abraço do lucaslemos.pro.